Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português. Vamos continuar a trabalhar a sequência didática relativa a Camões Épico e, neste caso, às reflexões do poeta. Portanto, já fizemos em aulas anteriores referência à proposição, à primeira reflexão que se encontra no canto 1, à segunda reflexão que se encontra no canto 5º e agora vamos passar à terceira reflexão que se encontra no canto 6º. Ora, esta reflexão que se encontra no canto 6º, nomeadamente nas instâncias 95 a 99, está direcionada àquilo que Camões considera o verdadeiro caminho para a fama e para a glória. Portanto, esta é uma reflexão sobre aquilo que o poeta considera que é o caminho que todos devem levar para serem famosos e alcançarem a glória. Não é um caminho fácil, é um caminho difícil, é um caminho árduo e muito trabalhoso, cheio de sacrifícios e cheio de sofrimento. Este já é um novo conceito de nobreza, é um conceito de nobreza que vai espelhar aquilo que é o ideal do Renascimento. É um modelo de virtude renascentista que considera que a fama, a imortalidade e o prestígio se adquirem não de uma forma muito fácil, mas com muito trabalho, com muito sacrifício e com muito sofrimento. Adquire-se através das batalhas, adquire-se através de enfrentar os elementos, de perder companheiros, de sofrer no próprio corpo momentos difíceis. Sendo assim, Camões não considera que a nobreza se alcança através da hereditariedade, ou seja, porque se faz parte de uma família nobre, ou porque se tem muita riqueza, ou porque se vive na ociosidade e no luxo, ou através da concessão de favores, mas sim através da capacidade da luta, de sofrimento e da coragem. E eu vou passar agora a ler a estância 95. Por meio destes hórridos perigos, destes trabalhos graves e temores, alcançam os que são de fama amigos as honras imortais e graus maiores, não encostados sempre nos antigos troncos nobres de seus antecessores, não nos leitos dourados entre os finos animais do Moscóvia e zebelinos. Sendo assim, nos primeiros 4 versos desta estância, o poeta indica na generalidade, de uma forma bastante geral, global, aquilo que ele considera que é a forma como se alcança a imortalidade. Ou seja, através da coragem, através da luta e através do sofrimento. A adjetivação que ele utiliza, hórridos, graves, acaba por enfatizar e intensificar a dureza das dificuldades a que se sujeitam aqueles que querem alcançar a imortalidade, a fama e a glória. E ao mesmo tempo vai reforçar também as recompensas que daí vão surgir, ou seja, quanto mais o sacrifício, quanto maior o sacrifício, maior a recompensa. A partir daqui e até à estância 96, Camões vai indicar-nos quais os obstáculos que se colocam no caminho das pessoas que querem alcançar a fama e a glória. Portanto, acaba por ser uma espécie de receita para atingir a fama, mas ao inverso, ao contrário, ou seja, aquilo que não se deve fazer para quem quiser ser famoso e alcançar a imortalidade. E daí que ele vai repetir várias vezes o advérbio de negação, não. Sendo assim, os atos a evitar para quem quer ser famoso são então os seguintes. Primeiro, não viver à custa daquilo que os antepassados conseguiram. Depois, não viver rodeado de conforto. A seguir, não viver rodeado de luxo e de requintes supérfluos. Vou ler agora a estância 96, que vai dar continuidade a esta receita. Não com os manjares novos e esquisitos. Não com os passeios moles e ociosos. Não com os vários deleites e infinitos que afeminam os peitos generosos. Não com os nunca vencidos apetitos que a fortuna tem sempre tão mimosos que não sofre nenhum que o passo mude para alguma obra heroica de virtude. E ele continua então a dar uma lista daquilo que não se deve fazer para se poder alcançar a fama, a glória e a imortalidade. Sendo assim, continua então a dizer que não se pode então alcançar a fama e a glória através de manjares, através de refeições requintadas, através também de passeios ociosos, através de gozo dos prazeres, dos deleites que, segundo Camões, vão efeminar as pessoas, neste caso os heróis, os homens, ou seja, enfraquecem-nos. Não através de uma vida só para saciar os apetites. E também não há indiferença face a obras grandiosas e virtuosas.
Portanto, o recurso aqui à enumeração e à repetição anafórica reforçam esta ideia daquilo que não se deve fazer, que é negativo para quem realmente quer alcançar a fama e a glória. Sendo assim, e na sua síntese, na sua globalidade, o poeta vai criticar todos aqueles que querem ser reconhecidos não pelos seus feitos, não pelos seus esforços e sacrifícios, mas pela sua genealogia, pelos luxos, pelos prazeres e pela vida ociosa que levam, sem praticarem qualquer obra heroica de virtude. E já na estância 97 vamos ver precisamente o oposto. Eu vou passar a ler esta estância. Mas com buscar com o seu forçoso braço as honras que ele chame próprias suas, vigiando e vestindo o forjado aço, sofrendo tempestades e ondas cruas, vencendo os torpes frios no regaço do sul e regiões de abrigo nuas, engolindo o corrupto mantimento temperado com árduo sofrimento. E agora, a partir do verso 1 desta estância e através da conjunção coordenativa adversativa com que Camões vai começar precisamente este verso, ele vai introduzir a ideia oposta daquilo que disse anteriormente. Portanto, ele agora vai enumerar as ações, as verdadeiras ações que tornam um homem um herói. Portanto, esta é uma alternativa aos comportamentos que ele tinha acabado de enumerar na estância anterior. E não são ações fáceis, são ações difíceis. E tal como na estância anterior, através de determinados adjetivos, ele reforçava precisamente a dificuldade dessas ações, aqui vai voltar precisamente a fazer o mesmo, também com adjetivação direcionada para essa característica. Adjetivos como forçoso, forjado, cruas, nuas, corrupto, árduo, mostram-nos que quem quiser começar este caminho tem que se aperceber que ele não vai ser muito fácil. E as ações são então as seguintes: obter a honra através daquilo que a própria pessoa faça, portanto os atos têm que ser deles, não podem ser de outra pessoa que depois ele vai dizer que foi ele que fez. Também tem que estar disponível para a batalha, para a guerra, tem que enfrentar tempestades, ondas, portanto tem que fazer viagens por mar, mas que não sejam fáceis. Tem que conseguir viajar até regiões longínquas e inóspitas à custa de muito sofrimento pessoal. Tem que consumir muitos alimentos que já não estão bons, que estão deteriorados, e tem que se resignar ao sofrimento, tem que o aceitar. Na estância 98, ele continua então a reforçar os atos que fazem com que um homem seja um verdadeiro herói. Vou passar a ler esta estância. E com forçar o rosto que se enfia, a parecer seguro, ledo, inteiro para o pelouro ardente que assobia e leva a perna ou braço ao companheiro. Desta arte, o peito um calo honroso cria, desprezador das honras e dinheiro que a ventura forjou, e não virtude justa e dura. Portanto, continua então a reforçar esta lista de ações que os homens devem seguir para serem considerados verdadeiros heróis e inicia precisamente esta estância com a conjunção coordenativa copulativa e. Diz então que o homem tem que conseguir ganhar uma luta contra as suas próprias limitações pessoais e só assim vai conseguir enfrentar as situações mais difíceis. Tem de enfrentar a guerra com ar seguro, confiante e alegre, mesmo quando assiste a acidentes dos seus companheiros, pois só assim vai mostrar a sua própria segurança. E a partir daqui e até ao início da estância 99, Camões vai sintetizar precisamente as qualidades de um verdadeiro herói. Primeiro, o calo honroso no peito, o desprezo das honras e do dinheiro trazidos pela sorte e não pela virtude. E vou passar agora a ler a estância 99. Desta arte se esclarece o entendimento que experiências fazem repousado, e fica vendo, como de alto assento, o baixo trato humano embaraçado. Este, onde tiver força o regimento direito e não de afeitos ocupado, subirá, como deve, a ilustre manto, contra vontade sua e não rogando. E faz então aqui a conclusão da lista que começou na estância anterior, indicando então que uma terceira qualidade, uma terceira característica será então a seguinte:
Entender que a sua atitude, a sua maneira de pensar devem ser temperadas pela experiência, ou seja, devem ser baseadas na experiência e não nos interesses mesquinhos. Portanto, deve-se libertar quem quer ser herói desses interesses mesquinhos, baixos. E nos últimos 4 versos desta estância, o poeta clarifica que só quem percorrer este caminho pode então ascender à fama e à glória. E sempre a fazer isto de uma forma desinteressada, sem pedir, sem rogar, quase como se fosse contra a sua própria vontade. Esta reflexão termina de forma circular, retomando aquilo que Camões já tinha dito no início da reflexão. É através do esforço próprio, não de honras, não de dinheiro, não de pedir a alguém, não através da genealogia ou dos herdeiros que temos na família, que se pode então ascender ao estatuto de herói. O verdadeiro herói despreza as honras, despreza o dinheiro, porque são trazidos pela sorte e não pelo esforço pessoal. A experiência vai dar-lhe então o conhecimento da verdadeira virtude e um estatuto superior aos homens de baixo trato. Deste modo, e num mundo justo, subirá então a posições de poder por mérito pessoal e não através do pedido de favores. Em suma, é digno de louvor e merecedor de glória aquele que se dignifica através do seu esforço, da sua capacidade de sofrimento, de perseverança, de humildade e bem como através do desprezo das honras e do dinheiro. Só a honra e a glória alcançadas por mérito próprio poderão então ser valorizadas. Terminamos então aqui a análise desta reflexão do poeta. Numa próxima aula passaremos então à análise da reflexão que se encontra no canto 7º. Obrigada pela vossa atenção e até a uma próxima aula em português.